Tudo bom? Como é que está? Tudo Tudo bem? certo? Tudo bem, Tudo tudo tranquilo. certo. O teu áudio tá ok, Brígida? Tá, estou te ouvindo bem. E você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, só. Ótimo. Deu. Acho que agora estabilizou pra mim. Tava tendo alguma interferência aqui. Acho que agora foi, certinho. Obrigada, viu, Ah, pelo convite. Muito sim. bom Não, eu que ter agradeço, né? Tu tá aqui estar aqui. presente. Bom, eu vou fazer uma introduçãozinha rápida, então, porque eu fui entrando aqui e eu não sabia se estava indo ou não estava indo, porque apareceu uma notificação para mim que tu não estava conseguindo entrar. Ué, o que Tá. aconteceu aqui, né? Bom, Às é, vezes demora, né? Não sei o que acontece, que às vezes demora pra gente receber, porque já aconteceu comigo já. sim, sim. Às vezes demora mesmo e já É, aconteceu de não funcionar o meu convite e daí até te trocou ali o perfil para fazer, conseguir fazer a live, né? Foi até na live anterior que eu fiz ali com o pessoal que fez o curso comigo, que eram as minhas colegas até. Bom, mas que bom que deu tudo certo. obrigada, um prazer. Prazer, é. Prazer é meu aqui e estar te recebendo e falar sobre esse assunto muito importante. E até eu estava vendo, né? A gente entrou em setembro, né? O setembro amarelo, né? Setembro Então, Amarelo, exatamente. exatamente. Tá bem de encontro, né, Bem de com encontro é esse um assunto. período aí. Exatamente. É bem no período, bem certinho, meio que acabou encaixando o assunto tão importante, né? Que é essa parte Exatamente, mais no específica. Setembro Amarelo, né, Isso. que a gente trabalha essa questão aí, né, emocional, saúde Exato. emocional, prevenção ao suicídio, tudo Isso. durante esse mês, então é muito importante, sim. Bom, eu queria falar aqui um pouco então, né? Eu vou falar mais da parte de saúde financeira e tu vai falar mais da parte de Tá. saúde emocional. Vamos Então nos eu queria dar uma. apresentar aí, né, para Isso, o pessoal. exatamente. Apesar de eu estar no meu O pessoal perfil está aqui. É, o pessoal tá começando a entrar. Obrigada, gente, por estarem entrando aí. Eles estão no seu perfil, né, mas que é bom, né, você se apresentar aí também, né, que o pessoal não me sim. conhece. Então eu vou deixar tu se apresentar primeiro, então, né? Visto que tá Bom, aqui pelo meu perfil, vou deixar tu se apresentar ok, aí pro pessoal, falar um pouco de ti e do teu trabalho, então. tá joia. Meu nome é Rinalva, sou psicóloga, sou de São Paulo, né, Santo André. Sim, Eu atendo aí na área clínica já há aproximadamente 7 anos. Anteriormente atuei com recursos humanos, né, na parte de desenvolvimento, treinamento, e agora estou focando só na área clínica mesmo. Aí eu atendo adolescentes e adultos, tanto presencial quanto online. Atualmente bastante online, inclusive. sim, sim. Bom, eu me apresentando aqui para o pessoal, apesar de ser no meu perfil, também vou compartilhar no perfil da Rinalva, então vou apresentar o pessoal que acompanha ela também. Eu sou o Igor Vieira, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Sou consultor financeiro, planejador financeiro há um pouco mais de um ano e meio, né? Trabalho dentro da área, né, do mercado financeiro há um pouco mais aí de 5 anos e veio prestando esse serviço como planejador financeiro há um ano e 6 meses, né? E esse assunto de hoje, né, falando aí sobre saúde financeira e a saúde emocional, eu acho que é muito importante, né, trazendo aqui para a saúde financeira, né, a definição assim do Sim, conceito é basicamente, né, a pessoa que consegue ter ali o controle das suas finanças, né, ter uma organização, consegue, né, pagar todas as suas contas sem ter ali nenhum estresse, né, emocional e financeiro, exatamente. consegue, né, ter ali, destinar um valor para os seus objetivos, né, ter os objetivos ali, conseguir destinar um valor para concretizar os objetivos, e também entra a parte, né, de lazer, de prazer, né, de não ter dificuldade em destinar ali parte do rendimento que consegue ter no mês para o lado mais do prazer, do lazer, de diversão. Então, quando a pessoa consegue ter esses 4 pontos, né? Organização, pagar as contas, momento de lazer e ter também uma parte destinada para os objetivos, nós podemos dizer que ela tem ali uma saúde financeira bem estável e, por consequência, acaba que isso ajuda também no emocional, né? Aí até Exatamente. levantando a bola para ti, assim, Rinalva, qual seria assim os pontos, né? Eu falei do lado mais de saúde financeira e para ti assim, quais seriam os pontos para a pessoa ter um equilíbrio emocional, né? Ter ali uma saúde emocional, né? Sim,
falando aí o que seria, né, essa saúde emocional, né? Aham, Está relacionado a como a pessoa lida com as dificuldades da vida, do dia a dia, com as mudanças, e como que ela consegue lidar com essas emoções, né? Então, todo esse conjunto aí é a saúde emocional. E como você mesmo muito bem disse, quando, aham, né, a saúde financeira, né, não está muito bem, né, não está tendo esse sim, equilíbrio é, entre é, o que ganha e o que gasto, então acaba desencadeando alguns problemas emocionais, né? Que sim. ele pode ser ali momentâneo, numa fase, mas ele pode se estender e virar até um transtorno, né? Alguns transtornos, que até vou falar aí os principais, né? Que seria ansiedade e depressão. Sim, até na questão assim de a falta de estabilidade financeira, né? Como é que ela pode estar afetando as pessoas, né? E normalmente, como eu estudo esse lado mais de finanças comportamentais também, a falta de estabilidade financeira, né? Tu não ter uma organização, vamos dizer assim, estar no escuro pelo lado financeiro, né? Não saber o quanto que está entrando, não ter o controle dos gastos e de certa forma Sim, começar a ter ali endividamento excessivo, as pessoas começam a gerar estresse, né? Aquele estresse financeiro que se diz, mas acaba sendo um estresse emocional, né? Então entra essa parte de depressão, de ansiedade, insônia, né? ansiedade, isso, e alguns outros transtornos aí que podem surgir tendo como gatilho, né, essa instabilidade financeira. Sim, sim, sim. Eu vou falar agora assim, indo mais para o lado da solução disso, né? Nós entendemos que, obviamente, essas duas saúdes, né? No caso, a saúde financeira e a saúde emocional, elas estão bem conectadas. Uma pode Verdade. influenciar na outra, Influenciar na né? outra, é isso que Exato. eu vou até depois falar um pouquinho disso. Sim. Aí, assim, levando mais para o lado de reduzir isso, né? Essa ansiedade financeira, esse estresse financeiro, né? O que a gente pode fazer? Eu, levantando, né? Eu vejo muito mais pelos números, né? Então, é realmente encarar a situação atual, fazer o levantamento, né? Então, saber quais são esses números, o quanto você está devendo, o quanto você recebe, fazer um levantamento, fazer ali, né, encarar o problema de frente, se precisar de ajuda profissional, contar com alguém, procurar Procurar, por alguém, sim, mas realmente tomar uma iniciativa. Isso faz com que tu, vamos dizer assim, pegue as rédeas, né, das tuas finanças e isso já te dá ali uma um tranquilidade alívio, né? maior, É e uma isso já dá, tranquilidade. exato, já começar a ter uma ação em cima, né? E aí, assim, mais pro lado emocional, como é que seria isso, assim, as iniciativas para Tá, o que que a talvez pessoa. reduzir a Tá. ansiedade, né? Primeiro, assim, o que pode causar, né? Falando aí primeiro de ansiedade, Sim. pode gerar aí uma certa ansiedade. O que seria ansiedade? A ansiedade é uma reação, né, natural de todo ser humano, que quando essa ansiedade ela é boa, ela me motiva a fazer algo, né? Então, Sim, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego, então eu fico motivada, né? Eu fico assim ansiosa, mas é aquela ansiedade que, poxa, quero que chegue sim, o dia da ansiedade entrevista para boa, mim né? É, é, para mim me mostrar, né, ali para a pessoa, apresentar o que eu posso oferecer para aquela vaga, meu sim, potencial, né? Isso vai me ajudar. Então, nesse caso, a ansiedade foi boa. sim, Agora, a partir do momento que essa ansiedade começa a gerar bloqueio, ai, eu vou, né? Mas chego lá, travo, não sim, consigo falar o que eu tenho que falar, é, tenho alguns sintomas até físicos ali na hora e acabo indo mal por conta da ansiedade. Então, nesse sim, caso, a ansiedade foi ruim. Então, quando a ansiedade dificulta algumas atividades, me bloqueia, atrapalha meu dia a dia, aí eu posso dizer que eu preciso cuidar dessa sim, ansiedade. Então, eu tenho que procurar ajuda, tenho que ir atrás para poder melhorar. Né? sim. Então, esse desequilíbrio financeiro pode sim ser gatilho para causar Uhum, ansiedade. E isso, né, vai até, com o passar do tempo, se não cuidar, vai aumentando aí os sintomas. E sim, que sintomas que apresentam a ansiedade? Coração acelerado, né, tremor, dificuldade para respirar, já falando aí de crises mesmo, né, sim. de É ansiedade. realmente uma crise bem É, instaurada, vamos dizer assim, né? Uma crise bem instalada. sim, Mas é que algo os, assim que pode acontecer, tipo, vamos dizer assim, em um dado momento a pessoa começa a pensar tanto nesse problema e aí começa a surgir essa ansiedade, no caso. exatamente,
porque a ansiedade ela começa também com preocupação excessiva, Uhum. né? O pensamento ali é acelerado, a pessoa tem insônia, não consegue Dormir. dormir, então se ela está Sim. endividada, isso dificulta o sono dela, né? Às vezes Uhum. mexe até com o apetite, então Sim. o quadro, né, acaba se agravando. É claro que varia, né, de pessoa para Claro, sim. pessoa, tem algumas que têm sintomas leves e outras mais assim complexos. E Sim. aí falando de depressão, o Uhum. que seria a depressão? É um transtorno também psicológico, né? E caracterizado assim pela tristeza frequente, né? Porque estar Se man... triste, se manter triste, porque quando acontece alguma coisa ruim, a gente fica triste, Sim, né? acontece, é normal ter um desânimo, né? Também uma coisa não dá Sim, certo, ou realmente ex- acontecer algo financeiro que não funcione bem, que não ocorra como esperado, tu tem uma frustração ali momentânea, é normal, é natural. O problema é se persiste, né? Se isso se prolonga, exatamente. né? Se isso se prolonga, então, como você disse, tive um problema ali, uma dificuldade financeira, fiquei triste, mas com o passar do tempo passou. Sim. É a mesma coisa se perde o emprego, Uhum. perde alguém querido, a mesma coisa. Sim. Né? Agora, se essa tristeza persistir, né, e acompanhado disso, a pessoa começar a se isolar, né, não ter Sim. desânimo para fazer as coisas Sim. habituais que ela fazia, coisas que ela sentia prazer em fazer e ela reduz ou para de fazer, Se isola então já é socialmente, no preocupante. caso. Se isola socialmente, evita contato com Sim. pessoas, aí também pode afetar a concentração Ah, também, ah. né, e entra aí outros sintomas. Então, essa instabilidade financeira pode causar tudo isso sim. Sim, eu fiz algumas pesquisas, né, e eu vi que alguns números realmente o principal mesmo, né, é a ansiedade, o estresse, insônia e Isso. até a depressão em alguns casos, justamente por problemas financeiros, né, é uma das maiores causas, né, para ocasionar ali, no caso, a ansiedade e a depressão, muitas vezes, né, e isso também gera ali o isolamento social mesmo, né, as pessoas começam a se isolar socialmente, a não frequentar alguns lugares que costumava frequentar, a se distanciar de alguns Uhum. amigos. E eu vejo que é um tabu muito grande, né? Principalmente falar de dinheiro, né? As pessoas não gostam de falar Exatamente, sobre não dinheiro. gosto. Então, quando tem algum problema, não divide esse problema. Então, isso realmente começa a tomar uma proporção muito maior que talvez né, Não se ela seria pedisse tanto, né? isso, não seria tanto se ela pedisse uma ajuda, se ela dividisse isso com alguém, até às vezes um amigo pode auxiliar de alguma maneira, né, passando alguma ajuda, alguma orientação. Obviamente não se compara com um profissional, tanto na parte de terapia como na parte de consultoria financeira, mas já ajuda a compartilhar, já ajuda, né? Então, se isolar, eu acho que é o pior caminho, realmente não compartilhar, não Exatamente. dividir isso, Porque né, fica não ficar um pouco com mais vergonha muitas exato, vezes da pessoa, exatamente, né? é. Então, acho que essa parte de isolamento social, o problema é muito sério, né? Eu acho que acaba agravando em várias outras coisas. E até, no caso, pega o outro pilar, que é a saúde física, né? A Sim. pessoa começa a ter problemas físicos mesmo, né? Começa a sentir dores Começa a mesmo, né? somatizar, sentir dores, Então, assim, eu falando pelo lado mais financeiro, né? Para ajudar as pessoas que possam estar entrando nesse caminho, vamos dizer assim, as pessoas que já começaram a ter problemas de insônia, apresentar estresse. O estresse, ele é natural, né? Nós nos estressamos com muitas coisas, mas o estresse financeiro Sim, realmente é algo que parece ser muito ruim, né? normal, né? A gente vê muito Prejudicial, isso, a gente vê muito meme brincando com isso, mas não pode ser algo natural, né? Não pode naturalizar isso também, né? O estresse financeiro. O bom mesmo é tu ter um problema, planejar e resolver esse problema, E né? Não resolver, prolongar ele, não isso, exatamente. não Não acumular. de chegar nesse ponto, né, de ter a saúde comprometida, tanto Exatamente, física porque quanto chega a ser emocional. começa a ter um problema financeiro, começa a ter um problema emocional, mental, e começa a ter um problema físico e social. Então pega toda a saúde, né, como um todo, né? A É, definição de saúde pela OMS pega a saúde social, que é o financeiro, está sim, dentro disso, a saúde psíquica, né, da é, mente, e a saúde da mente. física. Então todas Sim, estão conectadas, né? Nós como seres uma humanos. interligada com a outra, Exato. E a né? gente não consegue dividir isso, né? Não, só tenho um problema financeiro, não vou levar isso pro meu emocional, não vou levar isso pro meu lado físico, né?
Mas é natural, assim, ter um desânimo e não querer ir treinar e não querer falar sobre o assunto. O problema é quando se prolonga isso, né? E também quando não procura resolver e encarar de frente isso, né? Verdade. E dentro do planejamento financeiro, o que eu busco é passar essa tranquilidade também, né? É normal nós termos problemas financeiros justamente pelo Sim. lado mais cultural de não falarmos sobre finanças, não dividimos educação financeira. Isso vem lá da questão da educação recebida pelos pais, da educação também mais formal, né, nas escolas. Nós não temos educação para saber lidar com o dinheiro. Então é normal que a gente possa ter esse problema, né? E é muito Mas comum, né, isso, Igor, isso. a pessoa recebe ali, não tem noção do quanto ela gasta, por Exato. exemplo, em cada coisa, e ela extrapola, quando vai ver, né, já tá no vermelho, viu que gastou mais do que ganha, é comum a gente ver isso, se a pessoa Sim, começar, né, a aprender a lidar melhor com isso, já minimiza, né, defeitos sim. aí. Então, é, a educação financeira, ela visa resolver esses problemas, né? Dar clareza realmente do tamanho do problema que essa pessoa possa estar enfrentando e é planejar conforme a realidade dela e fazer com que ela tenha boas noites de sono, vamos dizer assim, porque ela está tendo uma ação, né? Eu acho que a solução maior é realmente ter uma iniciativa para encarar o problema, né? Buscar organização, buscar planos de ações e, óbvio, dentro da realidade. E dentro, assim, da parte mais emocional, né? Tu comentou ali dos transtornos, o problema é quando começa a se prolongar, né? E começa a Sim, ficar algo mais crítico. Mas quando a gente percebe isso, vamos dizer assim, eu tenho um fica amigo e eu vejo que ele está desanimado há uma semana, normal, mas aí eu vejo que começa a passar ali um tempo maior e eu vejo que ainda o ânimo não voltou. Eu, como amigo, como eu poderia ajudar essa pessoa ou como eu poderia induzir essa pessoa a sair desse caminho, né? A começar a se animar, a voltar ao normal dela. Teria alguma forma, tanto pelo lado, muito mais pelo lado emocional mesmo, né? A uhum. gente teria alguma atitude assim mais palpável? Como é que tu orientaria isso assim, se eu visse assim um familiar meu, um amigo meu que eu vejo que está entrando por esse caminho, né? E está se prolongando assim. Ah, é tentar conversar, né, com um jeitinho, ver se essa pessoa dá abertura primeiro, Sim. né, e falar, nossa, tô percebendo que você tá diferente, né, de antes, tá mais Uhum. desanimado, o que tá acontecendo? Eu vejo que está sendo persistente esse seu isolamento, não querer contato, né? Será que não seria o caso de você procurar, de repente, uma ajuda profissional, né? E ver como que a pessoa recebe isso, né? E a gente espera que o outro queira, porque tem que Sim. partir dele, né? Sim. Muitas vezes até nos angustiamos por ver alguém querido assim nessa É, situação é. e a pessoa não, né, não querer ajuda. Então é conversar, né? Falar que é interessante ela procurar uma ajuda profissional, que isso acontece com várias pessoas, que é normal, para ela não se sentir mal por isso, né? E ir conversando para ver se consegue, né? Sim, sim. Agora, se a E pessoa fica muito resistente, aí é um pouco difícil. É tentar chamar para alguma coisa de lazer, né? Tentar tirar um pouquinho essa pessoa dali de dentro de casa, se realmente ela querer. Agora, se ela não quiser, não adianta forçar, tem que ser uma coisa aos poucos, né? sim, sim. E falando mais pelo lado também, assim, das finanças, né? É uma dificuldade falar sobre isso, as pessoas se abrirem, né? Mas é sempre bom procurar por alguém muito próximo, conhecido, e conversar sobre a situação mesmo, né? Sim, Obviamente, nunca vai substituir um profissional que talvez saiba lidar melhor com a situação. Já peguei casos realmente de pessoas que já estavam numa fase bem avançada de ansiedade devido ao grau de endividamento que estava tendo e só com algumas orientações ali, algumas consultorias, né, ao longo do período, já já ajudou, foi né? reativando aquele ânimo, vendo que realmente o problema não era tão grande, porque o que eu vejo Sim, normalmente é realmente ali que as pessoas transformam o problema em algo muito maior, ou pela questão de não ter uma clareza também, e até veio muito da educação financeira, né? Talvez não tendo ali uma clareza
transforma aquilo em um bicho de sete cabeças, né? Sim. Que nunca vai conseguir sair daquilo, que nunca vai conseguir resolver, e Até começa a aquele transformar em algo tabu, muito né? maior. Isso, De sim. como que eu vou falar com a pessoa sobre Isso. dinheiro? Eu vou falar que eu tô com dívida, eu vou falar que eu tô com o nome Exato, sujo, né? Que eu preciso é. resolver, né? E existem profissionais, né? Para isso, você é a prova disso, né? O consultor Sim. financeiro ajuda nesse sentido. E, Então, é procurar ajuda para. Porque depois que a pessoa procura o profissional direciona ali, então ela isso, é. vai ter mais clareza do que está acontecendo e aí ela vai perceber que tem como, né, dar um jeito ali, melhorar aquela situação, né? Sim, e assim, agora uma pergunta mais curiosidade minha mesmo, né? Nos teus casos, assim, tu vê muitos casos que realmente está conectado com problemas financeiros, os transtornos Sim, ou a fase que a pessoa se encontra, né, tem, na parte da terapia, assim, né? Tu lida mais ali. realmente. Tá, tem bastante paciente sim que aparece com problema financeiro, ou porque se foi se enrolando mesmo, né, por algum motivo ou outro, porque surgiu um imprevisto na vida da pessoa, um problema de saúde, Ah, ou sim. desemprego principalmente, né, e aí a pessoa se vê nessa situação e começa a ficar deprimido, ansioso, Uhum. aparecem muitos casos. E até queria comentar que o inverso também acontece, né, Exato, Igor? Às vezes exatamente. a saúde, né, Isso, é. emocional acaba afetando a financeira, né? Isso, De que exatamente. forma? Tem alguns problemas, por exemplo, a pessoa está ansiosa e a válvula de escape dela, por exemplo, Uhum. pode ser compras, Exato, é. né? E de repente aí ela vai e compra coisas que ela nem precisaria naquele momento. Mas ela Sim, compra por quê? Para ter aquele momento ali de prazer, que é muito rápido, então ela vai se sentir aliviada fazendo aquelas compras. isso. Né? E aí pode acontecer isso, né, durante uma fase aí que ela está muito ansiosa ou muito depressiva, pode, mas isso pode se estender e aí já virar até, no caso, uma obsessão mesmo, né, por Sim. compras, que é um outro transtorno aí que tem dentro, né, das doenças relacionadas à ansiedade mesmo. Eu vi, até puxei aqui, eu vi num estudo realizado pelo Nubank, o Banco Digital, né, até estou citando o nome aqui, mas segundo o estudo, 93% das pessoas ali que sofrem com algum transtorno como ansiedade, depressão ou alguma outra condição mental gastam mais dinheiro, né? E, Sim, 90, e 71% dessas pessoas, elas fazem mais financiamentos desnecessários, é justamente por verdade. estar com um problema emocional abalado com alguma coisa, e que nem tu falou mesmo, né? Aí Entra nessa questão de descontar, descarrega ali. isso, usar como prazer, né? Para ter um prazer imediato, Sim, para conseguir se animar de exatamente. repente, Aí e esse acaba usando ali o prazer dinheiro. é momentâneo, E então o que exatamente, acontece? é, Passou, aí ele vai buscar de novo, e aí fica nesse ciclo, né, de compras e agindo por impulso, né? Porque isso. naquela hora ali ele agiu por impulso, não conseguiu ter controle. Exatamente, é a compulsão ali para conseguir suprir um problema que talvez não seja no momento financeiro, que Uhum. depois, no futuro próximo, acaba sendo mais um problema também, né? Sim, Porque porque normalmente, aí começa a gastar usa todos os limites dos cartões, né? E aí fica super endividado. E aí só depois disso que a pessoa se dá conta, né? Que realmente precisa de ajuda, que tem alguma coisa errada ali, né? E isso, a saúde emocional que não está bem mesmo. sim, E aí afetou a a financeira. parte financeira É, acaba tendo esse caminho inverso, né? Muitas vezes acontece de ser o lado financeiro que acaba abalando o lado emocional, mas também outros problemas, né, podem, do lado mais emocional, né, que abalou ali o lado psíquico e leva daí também a descontar no lado financeiro e aí tornar mais um problema, né? Acaba virando uma bola de neve, porque é algo que era ali outra fonte raiz, vamos dizer assim, vira também a parte financeira mais um problema a ser visto, né? E eu queria te verdade. perguntar assim, os problemas, né? Além do que tu comentou, o lado inverso acontece, mas quais seriam assim as causas, né, que levam a esses transtornos, assim, além do financeiro, né? Eu vejo que separação, por exemplo, a segunda maior causa é por problemas financeiros, né?
Então, sim. eu queria ver contigo, assim, o que que pode despertar, né, assim, as principais causas ou as mais normais de acontecer, né, que leva a ter ansiedade, que pode levar à depressão. Obviamente que nem tu comentou, cada um tem um problema, todo mundo tem as suas batalhas, né, cada um sabe do que pode, vamos dizer assim, é muito particular, né, mas eu queria saber aquelas que seriam as mais, né, que mais causam ansiedade, por exemplo, mais estresse, e que pode levar à depressão também, assim. Tem alguma situação que é mais corriqueira, assim, que tu vê nas tuas terapias? Ah, são várias, né? Que nem tem a dificuldade financeira mesmo, até Aham, perda de emprego, muitas vezes acontecem, problemas de aham, relacionamento, aham, problemas no trabalho também aparecem bastante, sim, né? E aí, causas mesmo, aí a gente tem que sim, sim, acompanhar o paciente, né, para entender quais são os gatilhos, né? Porque muitas vezes, né, tem algumas coisas, né, do passado, por exemplo, que influenciam também, traumas, né? Então tem todo o histórico de cada paciente para a gente poder entender. E a medicina também, assim, não tem ainda a causa da depressão é X ou Y, sim, não. sim, É um conjunto aí, né, de fatores. Então, tanto da história, do ambiente que ela vive, assim, então, é só em terapia mesmo para a gente entender ali os possíveis gatilhos e a pessoa começar a perceber, começar a ficar de olho nos próprios pensamentos, né, nas crenças dela, porque às vezes nós temos sim, algumas crença, crenças que nos exatamente. limitam, né, Aham, de algumas coisas, então é entender quais são essas crenças, trabalhar essas crenças em terapia. E em alguns casos é necessário também acompanhamento com o psiquiatra também, sim, né, em conjunto com a terapia, para que o resultado também seja mais rápido. Então, tudo depende de cada caso. cada caso, sim, exatamente. É. Eu ia comentar aqui também, né? Teve uns casos, esse caso que comentaram aqui foi bem mais agressivo, até lembro aqui, mas eu vou deixar mais pro final, né? Deixa eu comentar um negócio aqui. Eu acabei lendo e me Eu distraí. tô vendo como um assunto bem delicado mesmo, até passado. Essa aqui Não comentou foi um muito caso. desse ponto. Ah, recente aí, né? Essa Causa foi de recente. dívida, infelizmente, né? A gente tem essas coisas aí. E aí, se a Sim, a conta. pessoa está no nível desse, não é só a questão da dívida em si, né? Com certeza tinha outras coisas aí também, né? Por trás, algum outro É, transtorno. eu não quero crer, né, que tenha sido só o problema financeiro, mas acaba sendo, né, às vezes um dos Sim, de motivos repente assim que levou ao ápice. desencadeou, Isso foi um desencadeou, gatilho, mas né? é isso, exatamente. Foi um É. gatilho para isso, né? Eu ia comentar alguma coisa, mas me deu um branco agora. Eu acho que Deu um bateu a minha branco. ansiedade agora que Ah. não, vai Ah, o brincando. pessoal, Eu tô estou brincando. olhando aqui obrigada por todos aí que estão Sim. participando, Fabiano, Pablo, Cleiton, Elaine, Arthur, Ângelo, Matheus, Lucas, Carol Marques, Thiago, Léo, Ah, sim, né? Até Maria, eu Marcos, Thiago, tem bastante, Adriana. entrou Obrigada a bastante gente. todos. Obrigado por todo Pode, mundo que está participando, que está entrando. sim, Pode obrigada mesmo. comentar, contribuir para a gente falar sobre os Uhum, se assuntos que tiver vocês forem dúvida. comentando também. Mas o que eu ia entrar agora é mais a questão assim, né? Às vezes o gatilho pode ser, que nem tu falou, a questão da perca de um emprego, a questão um gasto inesperado, e aí isso abalar o emocional, né? Como, vamos dizer assim, um pai de família ou uma mãe de família, né? Se perde o emprego e ela não tem ali uma organização bem estabelecida, não pensou ali que poderia ocorrer, né, esse fato de ser desligado, por exemplo, né? Acontece, dependendo do mercado, acontece de ser desligado, e aí a gente não tendo uma organização financeira, ela não consegue passar de uma forma tranquila por esse período, né? Exatamente, porque tem coisa que não tem como controlar ali, são Isso, imprevistos, né, que surgem. exato, e até falando assim do planejamento financeiro como um todo, isso é pensado justamente para dar essa tranquilidade, né? Que é realmente ele proteger o teu presente e projetar o teu futuro. Se hoje
tu não consegue, né, tu não tem capacidade para proteger o teu presente, tu não tem como pensar em coisas futuras, né? Se tu tem algum objetivo futuro, por exemplo, tu quer fazer uma viagem, né? Tu quer viajar no final do ano, por exemplo, todo mundo gosta de ir para a praia no final do ano. Mas como é Sim. que tu vai para a praia se tu não Se está não protegendo a tua tem renda atual um ali, né? planeja... Se hoje, Sim, aí não dá vamos nem dizer, para planejar, né? exatamente. Isso entra muito na questão de fundos de emergência, por exemplo, né, que nós normalmente passamos, que é realmente tu ter pelo menos 3 meses dos teus custos mensais essenciais, que seria ali conta de luz, talvez o aluguel ou o financiamento da casa própria que tu possa estar pagando, o alimento, né, ali, no caso, a parte de alimentação, né, aquilo que tu faz o mercado no mês. Então, isso tu tem que garantir, e isso tu deveria ter, né, como planejador financeiro falando, pelo menos, no mínimo, 3 meses garantido. Então, Tá, realmente, se acontecer alguma coisa ali, né? exato, se acontecer alguma coisa, tu consiga pelo menos ter 3 meses de respiro, caso tu não tenha uma renda para garantir isso, né? Não tem nenhum fundo para garantir isso. Tu perca a tua renda atual, na verdade, né? E tu consiga passar por esse período. O ideal é ter 6 meses, né? Mas isso a gente não é todo mundo que tem essa consciência, né? Eu, por exemplo, eu até comento com a minha esposa, brinco com alguns conhecidos, que eu sempre fui um poupador nato, né? Então eu sempre pensei na crise. Às vezes, não, se eu não tiver, né? O que acontece se eu não tiver dinheiro amanhã, né? Então eu sempre fui me preparando para alguma crise. Não que eu seja pessimista, Sim, mas eu sempre quis ser precavido, né? E eu vejo que não é todo mundo que tem essa consciência, né? Falando por finanças, que eu acho que é algo que é muito importante na vida de todo mundo, né? E realmente ter essa segurança financeira faz com que tu tenha uma tranquilidade emocional também, né? Faz com que tu passe por períodos difíceis de uma maneira mais tranquila. Caso tu queira fazer sim. uma migração de serviço, por exemplo, né? Entrou num serviço ali que talvez te abale emocionalmente, seja muita pressão, muita cobrança, não faça muito sentido para ti. Se tu tem ali um colchão de emergência, tu consegue procurar outro Consegue se serviço e virar fazer essa ali, né? migração, ou até sair, Uhum. né, dessa situação, aguardar um pouco e se recolocar, por exemplo, É, né? porque às Que eu vezes vejo, está num trabalho que não está te fazendo bem ali, exato, né? E aí você quer sair antes de ter o outro já, né, para iniciar. exatamente. E tem a parte também da saúde física, né? Talvez tu precise utilizar para alguma emergência, quebrou um braço, não tem um plano de saúde, mas pelo menos tem um colchão que Sim, possa fazer no particular, né? Não esperar pelo SUS também. A parte de aposentadoria exatamente. também, né? Não depender apenas do INSS. Muita gente fica com dificuldades financeiras na aposentadoria, né? Justamente por não ter se organizado financeiramente, não ter pensado isso, né? No planejamento financeiro. E eu ia comentar sobre isso, né? Como tá bem conectado, acaba o emocional e o lado financeiro estando bem conectados. Uma pessoa que tem o emocional também forte, normalmente isso respinga para ter ali uma saúde financeira mais tranquila também, né? Eu vejo que quem tem uma tranquilidade emocional acaba tendo, por consequência, ou vice-versa, uma vida financeira tranquila também, né? Não sei se isso é algo que tu vê, assim, que tu enxerga também, aí é mais uma opinião própria, né? Veja, eu enxergo assim, dessa forma também. É, porque a gente tem que ter mesmo, né? Pensar, né, no imprevisto, nem se falar, surgiu algum problema de saúde, tem que comprar algum remédio, alguma Isso, coisa, e aí, né? Como que faz? E podem exato. surgir imprevistos. E isso eu vejo que pega muito essa questão assim do perder o emprego, por exemplo, justamente porque tá vivendo mês a mês, né? Sim, Então fica aquela é, pressão, né? Tipo, né? Eu tenho que fica trabalhar, tenho que dependendo exibir. É ali, né, isso, fica de dependendo. receber para pagar ali, então se E, sair fora um e- pouquinho, já a exato. pessoa já Se fica vem algum descontrolada, imprevisto também, né? Quebra o orçamento, tem que quebra. financiar alguma coisa, e isso gera preocupação, gera estresse, né? Sim. E a questão que você falou de lazer também, que é Exato, importante, muito né? Que importante isso. até ajuda também para a saúde emocional, É, inclusive, ter, né, momentos aí de lazer. E aí uma viagem, por exemplo, você, né, tem que planejar e já separando ali uma quantia que você sabe que você vai poder depois usar. É, não sim. chegar, quero viajar, mas e aí, cadê, É. né? Vou ter que fazer empréstimo, como que eu vou fazer, né, Fazer para poder financiado já sair? faz financiado. Não, É, essa parte do lazer é muito importante, né? Principalmente pro lado mais emocional mesmo, né? A gente precisa usufruir do agora, né? Não ficar só projetando para frente também, né? Então é sim. importante
como a gente comentou bem no começo, né, a saúde financeira é realmente tu conseguir ter organização, conseguir lidar com imprevistos, conseguir, né, ter uma não se endividar, né, excessivamente. Pode é que a dívida tem várias definições, mas a dívida é quando tu tem algo parcelado. Se tu tá conseguindo lidar com essa dívida de uma forma saudável, tá tranquilo também, tu ainda é saudável financeiramente. E se tu consegue separar, né, que é o que a gente comentou agora, parte para o lazer, então realmente tu tem uma vida financeira saudável e tendo lazer, usufruindo, né, tendo usufruto ali do dinheiro da maneira correta e certinho, tu acaba tendo um emocional equilibrado também. Sim, Então entra sim. muito nisso, né? Eu não sei se teria algumas práticas para manter nessa o lado mais psicológico, Psicológico ali. para evitar ali, né, de ficar sempre bem emocionalmente. É ter um Isso, momento, é, né, para a pessoa fazer atividade é muito física, importante, sim. né, se socializar, estar com pessoas, procurar ter um hobby, algo que a pessoa goste de fazer, que lhe dê prazer. Então, Sim, é um conjunto de coisas, né, sim, que a pessoa precisa fazer para ela se sentir bem, tanto físico quanto emocionalmente. sim, Então, estar sempre com pessoas que fazem bem para ela, né, exatamente. para que ela Ah, possa ter essa troca. sim. Eu acho que tem uma coisa bem parecida que eu acho que acaba sendo meio que global, né, para a saúde como um todo, né? Por exemplo, eu já fiz até alguns episódios do podcast que eu falei sobre o ambiente e como prosperar na vida e não sendo necessariamente com dinheiro, né? Mas estar perto de pessoas que faz com que tu avance, que tu se sinta bem, né? Então, pessoas que te tragam boas energias, né? Sim, Então, normalmente são os nossos familiares, os amigos ali de infância, o pessoal que tu acaba trabalhando também, que tu tem mais familiaridade, gosta mais. Então, tá perto de pessoas que te façam bem, né? Já faz com que tu tenha ali um equilíbrio emocional melhor e mais forte também, né? E isso exatamente. serve, né, comentando pro lado emocional, mas comentando pro lado das finanças, tu teria que estar próximo de pessoas que lidam bem com o dinheiro, vamos dizer assim, Também né? É é. muito importante, se tu tá ali num ambiente saudável, né, de pessoas que lidam com finanças, que gostam de falar sobre finanças e que lidam bem, né, com dinheiro, tu acaba absorvendo isso também, né? Então isso acho que serve tanto pro lado emocional como pro lado financeiro, porque se tu tá com Sim, pessoas que só são negativas, que só te puxam para baixo, põe para o baixo, teu emocional exatamente. acaba caindo também, né? Eu acho que Você tem um acaba pouco disso. absorvendo, Isso, né, isso do outro. é, Então, é procurar estar exatamente. com pessoas realmente que te façam bem ali, naquele momento. Sim, é. Então, até a questão assim, eu vi isso em mim também, né? Muito no começo ali, quando eu comecei a trabalhar, já tinha essa questão de poupar e tal, mas eu não fazia exercício físico. E eu realmente foi aquele. Fui engordando aos poucos, comecei a trabalhar, comecei a engordar, e aí aquilo, né, me incomodava bastante. E eu, né, conseguia poupar, mas aí eu peguei a disciplina, né, de poupar todo mês e levei para o lado mais do exercício físico também. Eu vi que eu conseguia expandir para outras áreas, né? E eu acho que eu vejo isso acontecer com muitas pessoas também, que elas começam a cuidar das finanças e começam a cuidar da saúde também física. E isso Sim, ajuda muito na ajuda, saúde emocional e né? psíquico, né? Começa a se E conectar aí uma na outra como fosse equilibra. exatamente uma engrenagem na outra, né? Então, às vezes, é um pilar que tu vai melhorar e acaba respingando para os outros pilares e tudo começa a girar e melhorar também. Então, eu Verdade. vi isso acontecer, eu comecei a gostar de academia, a treinar bastante e acabei levando isso pro lado também no caso, puxei do lado das finanças, né? Levei pro lado de saúde física e isso me Sim, ajuda muito também no lado emocional, né? com Me vejo certeza, bem porque evita equilibrado. para você um custo maior lá na frente, porque Exato, senão, né? né, você tem que gastar com outras coisas, né? Por exemplo, medicamentos, se você não estiver bem de saúde, vai ter que gastar com médico, com remédio e tal. E aí você evitando isso, É né, isso. você está ganhando aí, só tem a ganhar realmente. E acaba que até dá mais energia para encarar os problemas do dia a dia, É, né? Quem tem porque mais disposição. surgem, os Exatamente, sempre vai problemas ter surgem, não tem problema, como. exato, sempre vai É, ter algum problema que a gente vai precisar passar, né? Vamos dizer assim, superar o desafio, vamos encarar assim, né? Problemas todo mundo vai ter tem, é, e tu tem que estar
melhor preparado. E a melhor maneira é tu se prevenir, ter o planejamento financeiro, estar perto de pessoas que te façam bem, que te puxam para cima também, ter o teu momento de lazer, Sim. né, tanto promocional, e praticar exercício físico, fazer uma leitura de algo que goste também. Então é exercitar todas as áreas, né, para conseguir ter o equilíbrio emocional, né? Eu acho que O tudo equilíbrio ajuda. é o bem-estar. Exatamente. E assim, na parte financeira, alguma dica assim, interessante que você possa passar para as pessoas, para ela começar, né, de repente dar atenção maior agora para esse lado, para poder buscar aí o Sim, equilíbrio. o primeiro passo, assim, que normalmente até nas consultorias é dado é a parte de gestão financeira, que é realmente entender a tua situação financeira atual, né? Ah, legal. Saber aonde tu tá. Uhum. Se tu tá, né, no vermelho, vamos dizer assim, tá faltando dinheiro no final do mês, né? Pode ser a realidade de muitas pessoas e até por isso que gera o estresse e a ansiedade. Então é enxergar onde tu tá atualmente, né? Mapear ali Para o quanto poder que tá. ajudar, né? Exatamente, o quanto que está entrando, o quanto que está saindo, para conseguir visualizar, porque às vezes as pessoas até não estão enxergando e quando vem um delivery que está Fala, sendo toda nossa, como que sexta-feira, foi é, todo esse dinheiro para onde, né? Então, às é, vezes nem sabe para onde exatamente, e gastou. às vezes é a questão do delivery. Eu acho que muito com a pandemia, né, isso aumentou muito nessa Aumentou questão de pedir bastante. delivery, de É, pedir, né, pedir comida em casa como forma de ter um prazer imediato também. Isso atrapalha a parte de saúde física e a saúde financeira, né? E aí depois vai afetar verdade. a saúde emocional, pode É, acontecer, né? Não tá porque de satisfeito com o pouquinho em corpo, pouquinho, né? Chega no final do mês e fala, nossa, foi tudo isso, né? exatamente, né? Então, realmente, assim, a dica de ouro é realmente enxergar a tua situação atual e organizar ali de uma maneira que tu consiga enxergar para onde está indo o teu dinheiro. É Uhum. realmente entender o teu padrão de vida, né? Entender ali se está sendo muito delivery, talvez, entender, colocar uma meta de gastos de repente, conseguir contornar, se está pedindo muito, talvez fazer em casa, chamar os amigos para fazer em Sim, casa alguma coisa uma diferente. E alternativa, né? aí E até um momento ali contornando, de reunião com os amigos porque não, ali, que né? nem, que nem te comentou, não pode cortar o lazer, não é É, cortar, né? É talvez contornar em alguns momentos com alguma sim, outra coisa que também te dê prazer, mas que seja mais econômico, vamos dizer assim. Mas isso se tu exatamente. enxergar a necessidade também, né? O que eu Sim. entendo assim é que realmente pelo menos 10, 20% deveria ser uma gordura que tu deveria utilizar para poupar, caso tu não tenha um fundo de emergência, seja o seu primeiro objetivo financeiro, ter um fundo de emergência, que é aqueles 3 meses a 6 meses, né? Caso tu seja uma pessoa que trabalha de carteira assinada, né? Seja um CLT, um concursado. Agora, se tu é um empreendedor, um autônomo Sim, que tem a autônomo. volatilidade, aí entra ali pensar um pouco mais, né? De Mais para seis, frente, um isso, pouquinho, um né? pouco mais, assim, né? De 6 a 12 meses, assim, seria o ideal, né? Mas ter os 3 meses já ajuda, né? Mas sempre fazendo uma média ali. E eu, como sou, né, muito pé no chão, eu gosto de fazer uma média para baixo. Então, qual foi aquela renda que foi a tua menor, né, assim, e ver também o teu padrão, né, teus custos ali do mês, porque é em cima dos custos que tu vai, né, gerir ali o teu fundo de emergência. Mas entra muito nisso, assim, né? Sim, Essa questão e de gastos fixos, né? fixos, Ali, variáveis, e exato. variáveis. Os variáveis entra a parte do lazer, que não deve ser cortado, né? Só contornado se for o caso também, né? Então a dica realmente é entender o teu padrão de vida, o teu custo de vida e projetar ali se tu já tem um fundo de emergência, né? Uma poupança, e aí ver os próximos objetivos, né? Mas o primeiro seria realmente ter um colchão ali de segurança e enxergar, né? Enxergar ali o que tu tem de padrão de vida, assim, para começar a encarar, né? A se organizar, Uhum. né? A O pessoal Regina até ali, sugere. ó, colocou É, aqui, ó, o ideal dois seria dois. anos. Isso é bom, né? É ótimo. Já dá para diversificar ali. Quem puder, Depois de um ano. ótimo. Exatamente. Porque Sim, ele é mais segurança, realmente. Né? com É certeza. mais segurança e isso dá mais tranquilidade emocional também, né? Tu vai estar tranquilo ali com a poupança que tu vai ter para emergências, vamos dizer assim, né? Verdade. E eu não sei se. Eu acho que eu fiz essa pergunta para ti nessa questão assim de atitudes, né? Para a gente conseguir manter o emocional forte, vamos dizer assim, né? Seria ali a questão do ciclo de amizade,
Isso, ser amizade, procurar fazer coisas que gosta, né? Escolher um hobby caso não tenha, entender o que que, né, eu gosto de fazer, o que que me dá prazer, começar a fazer mais vezes, né? E atividade física que não tem sim, como fugir, sim, né? aham, Tem que fazer, que vai ser importante para ter ânimo, né? Disposição e procurar, né, ver notícias agradáveis sim, também, não, é. né, não se alimentar tanto de, né, Coisas notícias negativas, né? negativas, porque aí acaba ficando, a pessoa fica mais para baixo mesmo, né? Sim, Então procurar ver coisas mais que são bem mais prazer e coisas mais otimistas também, né? sim, Que é importante. E ter uma boa rotina de sono, que é muito importante também, priorizar o sono, a alimentação também, né? Que é super importante. sim, Tudo isso ajuda também. E quando perceber que algo está errado, não está conseguindo resolver sozinho, né? Não ter receio, hum, procura assim um profissional, né? Um psicólogo que ele vai poder te orientar, né? Ainda tem menos tabu, mas ainda é sim, tabu, né? sim, Procurar sim, psicólogo para sim, algumas é, pessoas. Ah, é. como assim? Procurar psicólogo, né? Mas faz, né? Qualquer pessoa pode procurar e faz muito bem, Até né? para Que quem já tá é um bem, né, no profissional caso, né? diferente. Sim, Até para até quem para tá quem está bem, bem é porque bom, né? para autoconhecimento, Isso, né, para é. você entender por que acontecem certas coisas, né, como que algumas dificuldades que você está encarando que você não está conseguindo resolver. Sim, Então, o profissional vai te ajudar nisso, sim. né? Então, vai fazer bem de É, se qualquer tu forma, tá bem, tu vai ficar melhor ainda, de repente, melhor contornando alguns. ainda. Porque normalmente a gente tem alguns gatilhos em algumas situações que ninguém é Sim, perfeito, né? A gente sempre tem algo a exatamente. melhorar, né? E talvez é nessas Sim, e sessões de terapia, né? conhecer alguns potenciais que a pessoa não consegue enxergar nela mesma. E é Sim, através da terapia que ela vai descobrindo, né, o que ela tem de bom ali, que pode melhorar ainda mais, para que ela consiga atingir os objetivos dela. sim, sim. É, a gente fala muito nisso, né, nas finanças também, que é o autoconhecimento, né? Que nem tu comentou na questão Sim, das crenças enraizadas, né? É algo que a gente precisa mudar, porque a gente fala muito de mentalidade, mas acaba sendo, né? Mudar a sim, mentalidade, mudar a visão ali do que tu tem, do teu relacionamento com o dinheiro, porque que nem nós comentamos, né, as pessoas que sofrem de ansiedade e aí vão lidar com dinheiro, acaba, tem gente que desconta, né, no prazer de de compras mesmo compras. e acaba virando É, uma compulsão, porque é um prazer imediato, né? Que nem tem muita gente que acaba descontando na comida, né? Eu sou um sim, que quando eu tô muito tendo ansioso, muito problema, eu começo a comer doce, como muito doce, assim. Então, tem porque é gente que como acaba se ainda. suprisse, né? Exato. Aquela falta de algo que muitas vezes você nem sabe o que é, mas você tá ali, né? Você quer melhorar, ter uma sensação boa e você vai lá, opa, vou comer, né? Aí dá Exato. aquele certo alívio, assim, Exato. Chocolatinho, né? Eu vou lá e acabo pegando um chocolatinho e vou chocolate. comer. E tem gente que, no caso, é ir no shopping, fazer uma compra na Exatamente. internet. Gente, tem algumas pessoas que vão pro lado da compra, Isso, né? e Então, aí mudar isso é só somando terapia, né? Profissional com a sim, terapia, talvez para conseguir para poder contornar isso, ver para como ter tratar esse isso. controle, E entender o óbvio, porquê que tá nesse ponto, né? E tratar. a pessoa precisa enxergar que é isso, né? Também que isso é um problema, que isso não é Primeiramente, normal, né? reconhecer. Assim, o passo mais difícil é o É, primeiro, né? Que exato. você reconhecer, Que né? tu Que precisa de precisa de ajuda. ajuda. Exato, é. Quando consegue reconhecer, já tá, ó, maravilhoso, porque já é meio Sim, caminho andado. Então, sim, é só realmente ir agendar e procurar o profissional. sim. E aí, depois que a pessoa vai, né? Geralmente fala, nossa, se eu soubesse que era bom assim, teria É, vindo antes, é, né? Eu fiquei resistente tanto tempo sim. e ver que vale a pena. É, eu faço terapia, né, atualmente, até tenho que marcar a minha. Se ela vai ver depois aí, né? Ela Então, a vai ver, psicóloga né, essa vai ver, vai terapeuta. ver. Eu tenho que marcar e ajudou muito na questão da fala, né? No meu trabalho eu tenho que falar bastante, né? Eu lido Sim, com clientes, eu tenho que me apresentar bem. comunicação todo o tempo, Comunicação, né? exatamente. Até fazer essa live aqui, uns anos atrás, seria muita dificuldade, né? Seria motivo de Uhum, muita ansiedade, por exemplo. E aí eu melhorei bastante, né? Era algo que
Eu fui com o propósito de melhorar como pessoa mesmo, e eu vi que eu melhorei muito a minha comunicação, né? Com o trabalho dela ali, né? Com o acompanhamento dela. Ajuda Então, muito. exatamente, às vezes com a ajuda do profissional a gente consegue ali Ter mais melhorar e... segurança, né? Se sentir mais seguro, Exato, acreditar mais em si exato, mesmo. Essa é exatamente. a dificuldade, né? E aí, E diante das pressões, né, externas, né, isso, falando aí de pressões, né, que às vezes tem a pressão externa muitas vezes é inevitável, exato, né? E se a pessoa não está bem emocionalmente, já está com uma autoestima, né, comprometida, autoestima baixa, exato, e aí ela exato. começa a achar que tem algo errado com ela É, realmente, que ela não vai dar é. conta, que ela não vai conseguir. Isso. E aí tem essa questão, né? Tanto no lado mais psíquico, como também o lado financeiro, né? Se for acabar puxando por esse lado, é realmente, que nem tu falou, a pessoa entender que ela precisa de ajuda e ela procurar ajuda, isso já é meio caminho andado, porque ela realmente está tomando uma atitude para melhorar a situação dela. Então ela está, né, Verdade. disposta a te ouvir, no caso, nós profissionais, e aí tomar, né, o plano de ação ali como verdade e começar a agir em cima do problema e ver realmente que ela consegue resolver aquele problema, consegue contornar aquela situação, consegue sair daquela situação atual que ela se encontra. Se é um problema financeiro, a gente consegue resolver, né? No meu caso, a gente consegue resolver, a gente vai ter ali Sim, estratégias específicas, óbvio, cada caso é um caso, mas a gente vai conseguir, dentro da realidade da pessoa, estar resolvendo aquele problema em menor tempo, maior tempo, vai depender caso a caso, né? Mas se a pessoa está disposta a receber ajuda e sabe que precisa, entende que tem um problema que precisa ser tratado, e esse problema fica financeiro é um mais desafio, fácil, fica né? muito mais fácil, realmente. E aí é realmente trabalhar a parte ali, né, da mentalidade, entender, passar a educação financeira que realmente até o pessoal comentou aqui, que não é dado desde pequeno, né? Então realmente a gente precisa Sim, falar fazer até dinheiro não dá em árvore, é, colocar aqui, né? É o que a isso gente é ouve desde pequeno, exato, né? muitas vezes, São né? as crenças enraizadas, né? Acaba que a gente absorve isso e tá lá no nosso subconsciente, né? Até talvez Verdade. em algumas terapias Fica. tuas fica algo nesse sentido. Tu descobre que a pessoa tem um problema financeiro por coisas que aconteceram na infância dela, né? Então, Sim, muitos é, casos. pode partir daí. E aí até ter que somar o trabalho de um consultor financeiro e a terapia para conseguir solucionar um Sim. problema, né, específico, dependendo do E o caso. consultor financeiro, né, como é alguém de fora ali neutro para poder Isso. tentar resolver. A mesma coisa o psicólogo, né? Sim, Um papo com o psicólogo é diferente de um papo com um sim. amigo, né? É alguém que está de fora, que vai É, entender a situação, que vai poder te ajudar, né? E sem contar exato. que tem a questão do sigilo profissional, né? Que até Sim, na sua área também existe. aham, é, verdade. Porque tem, né, que nem tu falou, né, acho que até agora para terapia o pessoal tem se aberto mais, assim, Tem, né? Eu não sei se tu percebeu isso, né, nesses últimos anos, mas eu vejo que muita gente agora está se propondo aí, exatamente. né? Principalmente Isso é depois da bom. pandemia, né? Ah, Houve muita procura com casos aí de ansiedade, depressão, muito tempo ah, de isolamento, né? Então aflorou, né, ali as emoções, então muita procura. eu até também senti isso por planejamento financeiro, eu vi que Eu esquentou imagino. esse assunto também, né? Sim, Esquentou muitas pessoas bastante o perderam o pessoal. emprego É, começaram a ou pensar reduziu ali, né, o mercado como um todo, né, deu uma isso. queda e É, impactou nos salários, né, e as pessoas começaram a ter, né, dificuldades e exatamente, impactou até no na questão orçamento deles. do pessoas que até de certa forma estavam preparadas, mas a questão do fundo de emergência que a gente comentou aqui até um pouco, a Não pandemia se estava estendeu aí preparado, né? exatamente, passou um bom tempo, né? Foi até mais 6 meses, né? Daquela questão toda do medo, né? Do vírus em si, até Sim, estabilizar e ter ali a normalidade. Muita gente acabou queimando todo o fundo de emergência. Óbvio que não era uma emergência, teria que utilizar, né? Era para isso mesmo, mas às vezes faz a gente repensar. Muita gente começou a procurar por isso, né? Por um planejamento, por uma sim. organização. E E o muitas lado psíquico, eu acho que foi pessoas foi mais abalado aí, né? foi, porque ficar isolado, né? Muita gente sentiu essa questão de não poder ver Sim, os familiares também. Eu acho que foi um ponto que pegou bastante e acelerou um processo, né, de cultura também, de pensar nas finanças e pensar na saúde emocional também, né? Deixa eu ver o que é que o pessoal verdade. tem comentado aqui, se tem alguma coisa. Deixa eu ver.
Bom, Rinalva, eu quero abrir espaço para ti, né? Eu sei que tu tá com um projeto que tu tá tocando agora aí, eu vi nas tuas redes Sim. sociais. Vou te dar um espaço aqui para te fazer o convite para o pessoal que está nos assistindo, que vai Ah, nos assistir também gravado legal. depois. Então, eu vou dar a abertura para te falar um pouco do teu projeto também que tu tem feito aí. Ok. Eu estou com um projeto, né, de grupo terapêutico online, né, é um grupo exclusivo para mulheres. Por quê? Somente para mulheres. Esse, por enquanto, Não vou poder só para participar. mulheres. Porque desse não, mas É, dos próximos, de sim. repente. No consultório, as pessoas têm me procurado muito, principalmente por conta da ansiedade, principalmente as mulheres, né? Aquelas mulheres que estão com dificuldade de lidar ali, de conciliar, né, a rotina de trabalho com a rotina de casa, estão com irritabilidade, nervosismo, Uhum, problemas ali no próprio relacionamento mesmo, preocupações excessivas, né, pensamento acelerado, todos esses sintomas aí que nós comentamos de ansiedade, né, principalmente nas mulheres. Então, esse grupo, ele vai ser focado nisso, em ansiedade. O nome do grupo é Mulher em Harmonia, justamente legal. por isso, é para ajudar as mulheres aí, né, a se autoconhecerem, poder trocar ideias, porque como vai ser um grupo, né, as mulheres ali todas com as mesmas dificuldades. Então, vai ter um espaço de acolhimento, de escuta. Então, uma vai poder entender o que a outra está sentindo, porque ela também sente a mesma coisa. E aí, no grupo, eu vou dar dicas, Ah, né? E bacana. vão ser 4 encontros, Uhum, né? Online, de 1 hora e meia ah, cada um. E aí, bacana. fora esses encontros, eu vou dar um suporte durante um mês num grupo de WhatsApp para Uhum, essas mulheres, tá? Então, elas vão poder também trocar ideias ali naquele grupo. Vamos ter também alguns profissionais que vão participar em dias diferentes, ao vivo também. bacana. Eu vou ter a presença de uma médica psiquiatra que vai, né, falar sobre ansiedade. Vai ter um outro encontro também com uma colega psicóloga que vai falar de dependência emocional. Legal, Eu também vou fazer uma palestra sobre saúde emocional no trabalho. legal. Então, vai ter bastante coisa Sim, bacana aí. Tem sim. uma outra profissional também, que é massoterapeuta, ela vai disponibilizar um vídeo onde ela vai dar também dicas, né, e falar da importância ali da massagem terapêutica no tratamento da ansiedade. Sim, Então, sim, sim. tem bastante coisa Bacana o bacana. grupo. E É o grupo, né? O ciclo, tu vai formar um ciclo ali sim, pessoal para se ajudar e exatamente. melhorar. Não é, é bem algo que a gente comentou aqui dentro, né? A questão do. Para a mulher se sentir mais segura, né, conseguir atingir seus objetivos e principalmente lidar ali com a ansiedade, Sim, tá? bacana, bacana. E embora seja um grupo online, eu não vou colocar muitas pessoas, por isso que tem um número aí limitado de vagas. Então, logo eu vou estar encerrando as inscrições. Então, quem tiver interesse, as mulheres aí que precisam de ajuda nessa parte emocional, de ansiedade, é só entrar no meu Instagram, tá? Que é psicóloga Rinalva Oliveira, e clicar lá no link da bio e me mandar uma mensagem, que aí eu vou passar certinho as informações. Não, bacana, bacana. Eu vou só, antes de, né, dar qualquer encerramento, vou ver o que que o pessoal tem Uhum. comentado aqui. A Andressa comentou que o dinheiro acaba com muitos relacionamentos, né? A falta de conversa e planejamento financeiro pode abalar. Eu vou deixar tu Exatamente. comentar primeiro, assim, essa questão da conversa, né? Dos relacionamentos terminarem ou ocasionar muito estresse até, né, nos relacionamentos. Não sei se isso abala Sim, essa parte, principalmente agora que tu abala vai. muito, abala bastante a questão de relacionamento, né, ali do casal, porque é um assunto, como você mesmo disse, É, muitas vezes é tabu, né? Às exato. vezes o casal não se conversa sobre dinheiro, sobre gastos, e aí quando começa a haver esse desequilíbrio, não se consegue muitas vezes ter uma conversa, porque a comunicação é muito importante, né? Então tudo começa da comunicação. Então Comunicação. os dois têm que ter um diálogo, entender o que está acontecendo,
né? Para que isso não gere estresse, porque se eu vou guardando, quando Uhum. eu resolver É, falar, eu vou explodir, né? Vou brigar, e exato. aí não vai ter conversa. Ao invés de resolver, vai gerar um conflito, né, ainda maior que vai Maior. prejudicar ali a relação, né? Então, Sim, o ideal é perceber o que não tá legal, sentar, conversar, né, escolher o melhor momento ali, exato. né, para poder conversar também, para poder entender e os dois ver o que pode fazer para melhorar, né? Se Sim, procura uma ajuda de um consultor financeiro, né? O que faz ali. terapia Então tem que também. ter conversa, terapia também, É. se começou já a abalar ali, não consegue resolver Se é os um ponto dois. muito sensível, né, de conversa, e é realmente um ponto que gera muito conflito, realmente é algo que talvez seja um gatilho para um dos dois, né, porque pode ser para os dois também no relacionamento, né. Sim, Então é algo que nem tu comentou, precisa ser conversado, a comunicação é essencial, precisa ter um acordo, né, eu digo que normalmente precisa ter um acordo que fique benéfico para os dois, né. Se é algo sim, 50-50, se é algo proporcional à renda, quem ganha mais pega a exatamente. proporção maior, Pega um mas é pouquinho maior. preciso, exatamente, é preciso ter uma conversa transparente, um acordo, né, entre os dois, e realmente, né, às vezes é necessário, né, a ajuda de um profissional, de uma pessoa externa, para talvez isentar, né, essa questão de um ter a sensação que o outro está puxando mais para si, né? Tipo, ah, não, ele quer pagar meio a meio, mas ele ganha mais do que eu, ou ele não quer pagar mais, mas eu estou ganhando a mesma coisa que ele, coisa. Então, às vezes, um profissional externo pode ajudar nessa conversa, né? E ser neutro ali e conseguir que haja a comunicação, porque isso realmente se resolve com comunicação e chegar num acordo, né? E entender ali o que é melhor para o casal, porque é muito, muito particular, né? Tem gente que se dá muito bem Sim, no 50-50, tem gente que se dá, né, o casal que se dão muito bem na questão proporcional, né? E tem o casal que soma tudo, né? O salário dos dois é dos dois, então somam, e sim, aí o gasto é de todo mundo, né? Também, então divide tudo junto, né? No caso é tudo junto, né? Dividido. E aí isso é através de conversa e comunicação. E conversa, se exatamente. isso não está acontecendo e está sendo o principal fator de problema, pode ser algo que realmente com terapia, né, para entender por que isso é um problema, né, para esse casal, tanto Sim, para por um que quanto que é para problema, outro. né? Por que que conversar Exatamente, sobre o isso é um dinheiro, problema? né? Exatamente. Por que que Exatamente. falar sobre dinheiro, fazer esse acordo é motivo de conflito, né? E realmente o problema financeiro no casal eu já citei aqui, né, o segundo maior motivo de separação, né? E eu acredito que seja a questão de comunicar, né? De ter a transparência e de chegar num acordo. E também definir bem isso, o papel de cada um, assim, né? Então, eu acho que entra nessa questão, assim, de comunicação e ver se isso, se essa conversa é gatilho para conflito, né? E entender com o terapeuta também. Então, eu acho que é a soma de dois profissionais, dois assuntos, né? Em um mesmo problema, assim. Vamos ver se, Exatamente. O né? melhor caminho é o diálogo, né? Exatamente, não tem como fugir, né? Tem que conversar, tem que ter É, comunicação. Tanto em finanças como na terapia é preciso ter comunicação clara e transparente, tanto em relacionamento de homem e mulher, namorado, marido, como pai, filho, sim, mãe. Tem que ter essa comunicação para entender o que se passa, o que acontece, né? Então, deixa eu ver aqui. exatamente. Bom, eu acho que eu vou terminar levantando a última questão aqui, eu acho que o último assunto, que seria, né, quais os recursos disponíveis, né, para Sim, melhorar a saúde financeira e emocional. Então, eu trago aqui para um lado financeiro, né, que seria, né, o aconselhamento financeiro, né, que seria alguém ali realmente ajudando essa pessoa. A educação financeira, buscar se informar sobre educação financeira, como se organizar, como fazer investimentos, como pensar em proteger o presente e também usufruir, né, ter uma parte para ter o lazer, né, e buscar por grupos, por pessoas que falem sobre dinheiro, entender ali como funciona, realmente buscar educação, buscar um profissional e compartilhar isso com pessoas que possam se interessar por esse assunto e se aproximar dessas pessoas também. Mas é entender a tua situação atual e conseguir projetar uma organização aí futura.
E pro lado exatamente. emocional, eu vou deixar contigo daí, Rinaldo, né? Quais seriam aí Tá, os recursos? tá. Então, aquilo que nós citamos, né, as dicas aí de ouro, né, Aham, que tem que ser o conjunto, na verdade, exato. né? Priorizar sono, alimentação, né, se É, socializar, procurar coisas que lhe causam prazer e se vê que não conseguiu resolver sozinho, né, não ter mira, né, ter receio de procurar ajuda, procurar sim um psicólogo, que ele vai, né, orientar, te ajudar a perceber qual que é o melhor caminho, o que pode ser feito aí para melhorar, né? sim, Seja, né, financeiramente ali, ou que se foram outras causas, outras dificuldades que a pessoa tenha, sim. Falando assim de um modo geral, é a saúde como um todo. Acho que todo mundo. como um todo. Acho que até as pessoas meio que sabem o que tem que fazer, mas acaba que a rotina engole, né? Eu acho que entra um pouco disso também, Verdade. ou a gente acaba não prestando atenção no que está acontecendo. Mas se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física e ter clareza de tudo. Ter clareza das tuas Sim, finanças, ter clareza aí do que tu está sentindo e comunicar isso, né? sim. Começar a perceber os pensamentos, né? Se Exato. realmente aqueles pensamentos são verdadeiros ou não, porque muitas vezes a gente acredita, né, no nosso É, pensamento, só que nem sempre ele é verdadeiro. Então, é sim, começar a perceber, né, os pensamentos, como que estão, né? sim, sim. E tentar focar em coisas boas, que, né, você tire o foco ali do que de repente está te prejudicando, Sim, né? que pode estar puxando aí para É, esse emocional mais para baixo, vamos dizer assim. Mas agora, antes de encerrar, agora me surgiu isso aqui. Existe também algum mal no sentido de talvez tu ser muito positivo também, assim, existe algo assim de tu talvez tá tão confiante, ah, muito sim, feliz e isso trazer uma frustração também, dar uma queda muito brusca, assim. pode acontecer, né? Porque você tem que buscar o equilíbrio. Equilíbrio, Realmente, né? você O tem que importante é o pensar equilíbrio, né? o equilíbrio, porque você tem sim que pensar coisas positivas, buscar coisas que, né, te façam atingir aquele objetivo que você tem. Sim, Mas se você também não tiver os pés no chão, né, se tem objetivos altos mas demais que de repente você muito. não vai conseguir alcançar, então, né, Isso faça frustra. objetivos menores ali, né, um passo de cada vez, porque aí é mais fácil para Sim, você atingir e é mais difícil de se frustrar, porque se você já estabeleceu um objetivo, né, né? gigantesco, você não vai conseguir atingir, então vai ficar mais difícil. Então é Sim. um passo por vez até chegar aonde você quer, Não, né? exatamente. Até fazendo isso, trazendo isso para as finanças é realmente, né? É trazer objetivos que sejam realistas e palpáveis, né? E quebrar isso em Sim, mini tarefas, né? Em mini planos de ações que tu consiga realizar a cada dia, né? Então realmente não dá para ser surreal, porque se for surreal tu já desiste porque tu sabe que não vai alcançar, uhum. né? Então acaba se frustrando e desiste também de buscar ali Acaba organização, de buscar desistindo, exatamente, traz volta para a situação que estava anteriormente, vamos dizer assim, antes de ter clareza, né? Acaba se sim, frustrando. Mas então é isso, né? Trouxe essa de última, porque até, né, quando vê a pessoa tá tão positiva, tão confiante, quando vê quebra a cara, pode acontecer o inverso, né? Acabar sim. regredindo até. E aí fica com medo de Isso. tentar de novo e cria um bloqueio, É. né? Fica E com isso tem uma que ter experiência ruim, cuidado, né? E aí é, não quer mais tentar. Mas por então, medo do tá, erro. exatamente. Né? Tem que ir aos poucos, com os pés no chão e com objetivos realistas, né? Não Sim, pode ter que ter o equilíbrio, é que nem tu comentou, buscar sempre pelo equilíbrio. Então, exato. Rinal, eu queria agradecer aqui, né, a tua participação, essa nossa conversa, esse bate-papo, Eu né? que Fico muito agradeço. feliz aqui Muito obrigada. com a tua participação, com essa live que a gente fez aqui. Vou compartilhar aqui depois no meu feed e colocar aqui para todo mundo conseguir visualizar também. Quem Sim, não conseguiu estar presente no ao vivo, conseguir ver depois, ou quem entrou no meio, ou quem entrou mais no final, conseguir olhar ela inteira. Vou disponibilizar também no podcast e no YouTube, então vai estar em todas as redes sociais possíveis para o pessoal aí que não conseguiu ver. só Então, ter acesso, bem importante. exatamente, fico muito feliz com a tua participação. Muito Obrigada. obrigado Eu mesmo, que tá? agradeço. Obrigado. Agradeço a todos aí que Sim. estão participando com a gente. Foi muito bom aí o bate-papo com você, muitas dicas
valiosos aí, tenho Sim. certeza que o pessoal vai, né, aproveitar. Não, eu fico muito feliz, agradeço mesmo aí a tua contribuição, espero que a gente possa organizar de fazer outras também, então Sim, fico fazer. aberto aí para nós fazermos outras, e agradecer o pessoal que participou, que contribuiu ali com alguns comentários também, trouxe alguns assuntos ali, fico muito feliz aí de ver o engajamento de vocês, e muito obrigado, boa noite, cuidem aí da sua saúde emocional, da sua saúde financeira, Sim. da sua saúde física, né? O seu ciclo de pessoas também é muito importante você ficar Com atento aí certeza. e Parte busque o equilíbrio social, né? sempre, né? Buscar o Exatamente, equilíbrio. sempre se equilibra. Exatamente. Então Boa tá. noite, Boa noite a obrigada todos mais aí. uma vez e até a Valeu. Até próxima. a Obrigada, próxima. pessoal. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.